94. Quando foi em 87, eu conheci um educador muito especial e eu fiquei encantada com todos os ensinamentos que ele trazia e que muito se parecia com os ensinamentos da teosofia, né? Então, esse seu trabalho, né, por uma causa tão importante como uma cultura de paz, fez assim eu ficar completamente fascinada, porque eu descobri que essa era a minha vocação, que eu queria trabalhar por uma cultura de paz. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou fazer esse tipo de trabalho? Para fazer esse tipo de trabalho, eu teria de fazer uma formação. E aí, quando a gente foi para lá em 87, não, em 90, que nós fomos para uma escola de verão, foi aí que eu conheci Pierre Weil pessoalmente e fiquei mais próxima, porque na escola de verão a gente teve a oportunidade de fazer o seminário com ele, A Arte de Viver em Paz, né? Então, foi muito importante para mim, porque foi como um divisor de águas entre o que eu pensava antes e o que eu comecei a colocar na minha vida depois que eu fiz esse seminário Arte de Viver em Paz. Porque eu comecei a ver como colocar em prática todos os ensinamentos, né, que eram trazidos por ele, né? Porque é muito interessante, vocês vão ver. É como se fosse um mapa dizendo para onde que a gente pode, como a gente pode se mover dentro dessa cultura de paz. Quais são as dimensões que a gente tem de seguir? Para onde a gente deve ir? O que é que a gente deve buscar? Então, eu acho muito interessante e fiquei muito feliz de poder trazer esse conhecimento também para vocês. Vamos passando os slides, que aí vocês vão ficar conhecendo um pouquinho dessa metodologia. Jorge, pode passar o próximo. Isso. A gente começa sempre com essas 3 perguntas, né, no seminário. Você está em paz? Tem paz no mundo? Onde começa a paz? Então, você está em paz é uma pergunta que mexe muito com as pessoas, porque elas começam, né, a pensar se realmente ela tem paz na vida delas. Tem paz no mundo? Ora, nós sabemos que o mundo desde que o mundo é mundo, desde o início da humanidade, a gente sabe que o mundo é cheio de conflitos, é conturbado por guerras de nações, por territórios, por conflitos armados, além dos conflitos internos também na nossa vida e dos conflitos familiares, né? E aí a gente começa a se perguntar, onde começa então a paz? A paz começa aonde? Onde é que essa paz tem início? Então a gente começa a entender que a paz começa na nossa mente e através da nossa mente a gente cria os bons ou maus sentimentos através dos bons ou maus pensamentos e que também a gente consegue, então, transformar isso, né, em boas ou mais ações no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas a paz, então, ela começa na nossa mente. Pode passar, Jorge. E, para isso, a gente ilustra com uma historinha que eu acho assim, muito interessante, que é a historinha do beija-flor. Eu não sei se vocês conhecem, por isso que o beija-flor é o nosso símbolo, o símbolo do seminário Arte de Viver em Paz. É uma história linda que fala de um incêndio na floresta, onde todos os animais fugiam desesperados, e um beija-flor fazia uma coisa diferente.
ele pegava com o bico gotinhas de água de um lago e jogava no fogo. E os bichos, toda aquela bicharada toda correndo para se salvar do incêndio, vendo aquela atitude do beija-flor, tão pequenininho, mas tão assim, fazendo com todo o empenho aquela tarefa de levar uma gotinha de água para tentar apagar o fogo, o tatu pergunta para ele, né, intrigado: Beija-flor, você acha mesmo que você pode apagar um incêndio? Um incêndio que você está vendo que é tão grande, tão volumoso, só com essa gotinha que você leva no bico? Aí o beija-flor disse assim: não, tudo bem, e não importa, pode ser que eu não consiga apagar o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, ela é muito ilustrativa, porque ela mostra que nós somos pequenos beija-flores e que se a gente não pode fazer coisas grandiosas, a gente pode sim fazer a nossa parte onde quer que a gente esteja, no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos. A gente pode, então, fazer a parte que nos cabe e apagar, tentar apagar esse grande incêndio que a gente vive, que é o nosso mundo, cheio de conflitos, cheio de guerras, cheio de violência, e que é preciso que todos nós estejamos empenhados a mudar essa situação. Próximo. Então, o Frederico Maior, que ele é o diretor-geral da Unesco, em 1993, ele falou uma frase muito importante: o mundo contemporâneo está mergulhado e imbuído por uma cultura de guerra. Ele precisa substituí-la por uma cultura de paz. Então, tudo isso que a gente já falou, né? Desde o princípio que o mundo é mundo, o ser humano vive em conflitos, brigando, guerreando, lutando com muita violência, uns querendo passar por cima dos outros, e assim vai. O próximo. Aí a maioria das pessoas se refere à paz como ausência de guerra, né, que se obtém por um tratado. Mas, segundo o nosso educador, Pierre Rival, a paz é um estado de harmonia que se manifesta em três direções: a paz consigo mesmo, a paz individual, a paz com os outros, ou a paz social, e a paz com a natureza, ou a paz ambiental. Vamos, hoje, focar mais na paz individual, porque esse é um seminário de 12 horas. Então, quem sabe quando a gente voltar a ter reuniões presenciais, a gente possa fazer o seminário ao vivo com todo mundo, porque ele é muito interessante. Ele tem muitas vivências, ele tem muita parte prática que ajuda muito a gente internalizar todos esses conceitos. Próximo. E aí, mas antes da gente entrar na metodologia propriamente dita, eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre o que acontece no nosso mundo atualmente. Esses dados não são exatamente da agora, mas são desses últimos 10 anos. E é da gente ficar assim, aterrorizado com todas essas informações que a gente tem sobre a situação do planeta. Então, a cada minuto, 21 hectares de florestas tropicais são destruídas. Nós consumimos 34.725 barris de petróleo. 50 toneladas de humus fértil são varridos pela água ou pelo vento. Acrescentamos 12 mil toneladas de dióxido de carbono, que aquece a atmosfera. Próximo. A cada hora, 685 hectares de hortas produtivas são transformadas em desertos. 1.800 crianças morrem de desnutrição ou de fome. 15 milhões ao ano. 120 milhões de dólares são esbanjados em despesas militares. Isso a cada hora.
perto de US$ 1 trilhão por ano. Isso é uma coisa absurda, gente, da gente pensar. Essa figura que vocês estão vendo aí, ela está um pouco deformada, porque na hora para a gente colocar ela entre os textos, ela ficou um pouco deformada, mas está dando para a gente ver que é uma criança africana completamente esquálida, praticamente somente o esqueleto, mamando de uma mãe também completamente esquálida, magra, desnutrida, e é uma tristeza muito grande para o nosso coração ver essa realidade, né? Então, a cada hora, 55 pessoas são envenenadas por pesticidas usados por elas, e 5 morrem. Quer dizer, as pessoas usam e se envenenam. São 60 novos casos de câncer que são diagnosticados só nos Estados Unidos, 500 mil casos por ano, com 20 mil levando à morte por causa do desaparecimento da camada de ozônio. Então, muitos casos de câncer anuais por causa do problema do desaparecimento da camada de ozônio. Próximo. A cada dia, 230 mil recém-nascidos enfrentam um futuro incerto. 25 mil pessoas morrem de falta de água ou de contaminação. Eu trabalhei muito tempo com educação ambiental e a gente ficava sabendo que a grande maioria das crianças que estão internadas nos hospitais é por conta da contaminação pela veiculação hídrica, por causa da água que é completamente contaminada, não existe água tratada, são milhares de casas que não têm esgotamento sanitário, nem têm água potável no nosso Brasil. E isso é uma tristeza muito grande. E 10 toneladas de resíduos nucleares também são gerados pelas 360 usinas nucleares existentes no mundo. 360 com um potencial tipo de Chernobyl. Então, a gente ficar imaginando isso realmente é terrível. Terrível a gente saber dessa realidade. Próximo. A cada dia, 250 mil toneladas de ácido sulfúrico caem sob forma de chuvas ácidas no hemisfério norte, matando milhões de hectares de florestas. 60 toneladas de embrulhos plásticos, quer dizer, as sacolas que se usa no supermercado, né? E 372 toneladas de rede de pesca estão sendo emergidos no mar por pescadores comerciais, matando milhares de peixes, aves marinhas e mamíferos marinhos. Isso é um problema seríssimo, esse problema das redes de pesca que são colocadas no oceano, além das sacolas plásticas. E agora, ultimamente, eu soube que uma das coisas mais terríveis está sendo as máscaras, que estão sendo despejadas as toneladas no oceano e prejudicando a vida de centenas de milhares e milhares de peixes, aves marinhas e mamíferos marinhos. Próximo. Nesse momento presente, uma espécie viva está sendo extinta a cada 5 horas, e pode ser que nos próximos 10 anos isso aconteça a cada 20 minutos. No Brasil, o número de crianças assassinadas cresceu 350%. O tempo passa e o ponto de irreversibilidade se aproxima muito depressa, talvez em menos de 10 anos. Próximo. Nesse momento presente, cerca de 500 mil mulheres morrem a cada ano por motivos relacionados à gravidez e ao parto. O atendimento mínimo de saúde ainda está fora do alcance de mais de 1 bilhão da população pobre mundial. Existem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivendo com menos de $1 por dia. Vocês acreditam nisso? Quem são eles? Crianças famintas, doentes, pessoas desamparadas, vivendo do lixo, vivendo na extrema miséria, né? Sem nenhuma condição de sobrevivência real.
Próximo. Nesse momento presente, uma árvore é plantada para cada 10 que são derrubadas. Nesse ritmo, toda a floresta tropical restante estará destruída até o ano de 2035. Nos países em desenvolvimento, menos de 10% do esgoto humano é tratado. Se nada fizermos para inverter essa situação, por volta do ano 2025, que é já, né? Nós já estamos em 2022, o planeta estará engolfado numa montanha de esterco humano. Segundo a estimativa, a biodiversidade é de 30 milhões de espécies, mas uma única espécie aparece decidida a varrer todas as outras 29.999.999. E a gente já sabe qual é essa espécie, né, pessoal? Nesse momento, foram os dirigentes de nossos países quem escreveu a Agenda 21. Apesar de serem os responsáveis pela sua concretização, percebemos que ainda não saiu do papel, não se tornou realidade. As promessas feitas lá no encontro do Rio de Janeiro, em 1990, não estão sendo cumpridas. É preciso cobrar e já. Todos nós sabemos que a Agenda 21 só se tornará realidade quando cada grupo, indivíduo da sociedade, se sentir responsável por colocá-la em ação. Próximo. Então, a gente faz essa pergunta, né? Agora é com você, né? Existem soluções para todos esses problemas. É apenas uma questão de escolha e de vontade individual e coletiva. Então, onde a gente estiver, no trabalho que a gente faz, com a nossa própria profissão, a gente pode muito influenciar outras pessoas para essa situação que o planeta vive hoje em dia. Então, é muito importante que a gente se conscientize de ser um beija-flor e de fazer a nossa parte, né? Porque cada minuto que passa sem a nossa decisão de agir é um precioso minuto perdido. Próximo. Esse a gente vai deixar para o final, viu, Jorge? Pode passar. O próximo você pode passar também. E mais esse. Você pode também passar. Vai ficar no final. Bem, existe um preâmbulo da Unesco, né, que fala, tem uma frase que é muito importante, ela foi criada em 1945. Se as guerras nascem no espírito dos homens, logo é no espírito dos homens que devem ser erguidos os baluartes da paz. Então, é muito importante a gente entender que a paz começa com cada um de nós. E é a partir da nossa mente, do nosso espírito, que as coisas vão poder mudar. Porque o mundo, ele é um espelho, ele é um reflexo de como nós somos. De cada ser humano, o interior de cada um de nós se reflete nas nossas ações, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Então, é muito importante que a gente se conscientize disso. Próximo. Aí a gente criou, Pierre criou, né, essa roda que ele chamou de roda da fragmentação. Colocou o símbolo do infinito no centro e dividiu a sociedade, o indivíduo, a sociedade e a natureza, como se fosse três coisas separadas. Por isso que ele chamou de roda da fragmentação. Próximo. Aí a gente vai ver, né, como que essa fragmentação acontece e que cria a destruição na nossa vida. Então, no plano do indivíduo, a gente está dividido em mente, emoções e corpo. Então, a destruição vem na parte do corpo físico através da fome, das carências alimentares, das tensões, de uma respiração inadequada e das doenças que assolam a humanidade. Em relação às emoções,
o indivíduo ele está cheio de emoções negativas, de apego, raiva, ciúme, orgulho, medo, depressão. No nível da mente, a gente encontra a fantasia da separatividade, que traz a fragmentação e o reducionismo. Então, a mente que se separa das emoções e se separa do corpo é uma mente fragmentada. Ela não está conseguindo ser uma mente holística, ela não está conseguindo ver a totalidade, a unidade da vida. E aí a gente vai ter, se a gente tem um indivíduo com todos esses problemas que foram citados, a gente vai ter uma sociedade também doente. A nível do habitat e da economia, que tem a ver com o corpo físico, nós temos condições materiais e socioeconômicas impróprias e muita miséria. No lado da vida social e política, que tem a ver com as nossas emoções, a gente encontra muita violência, conflitos e guerras. No lado da cultura, que tem a ver com a nossa mente, são as leis que são impróprias, informações distorcidas, preconceitos, repressão de valores universais. Aí, na dimensão da natureza, aí a gente vai ter, na parte voltada para o físico, a parte material, a gente vai ter muito problema com mudanças climáticas, que traz erosões, secas, inundações, e tudo de terrível, né? Que é o desflorestamento, e tudo de terrível que a gente vê que está acontecendo com o problema das contaminações também da nossa água, né? O problema do lixo, o problema dos esgotos. E na parte voltada para as emoções, a gente vê que a destruição dos ecossistemas essa destruição está cada vez maior, trazendo um desaparecimento de milhares de espécies e um aumento do CO2, ameaça das espécies, né? Não só das espécies animais e vegetais, mas da própria espécie humana também, ameaça da própria vida. Porque, como está aqui essas setas fazendo com que, mostrando para a gente que tudo está interligado, que não existe essa separação que o ser humano fez, né? Porque tudo tem a ver com tudo. Tudo está interligado. Próximo. Aí ele sugere que a gente trabalhe em 3 dimensões com a roda da paz, que é a arte de viver em paz consigo mesmo, que é o primeiro nível, o nível individual, que é esse que a gente vai focar hoje, porque tem o nível social e o nível também da natureza. Eu vou passar rapidinho para que a gente possa, depois, num futuro, se deter mais em cada uma dessas questões, inclusive com exercícios práticos, né? Então, a arte de viver em paz consigo mesmo, que é o tema nosso hoje do autoconhecimento, né? No corpo, a gente buscar de todas as formas, de todas as maneiras, desenvolver a nossa saúde física, que é importantíssima, né? Porque a gente só pode ter paz se a gente tem um corpo em paz. A paz começa no nosso corpo físico. Não adianta você querer ter uma mente sadia, ter emoções sadias, se você não tem um corpo físico também sadio. O nosso corpo é o nosso templo, então a gente precisa cuidar com uma boa alimentação, cuidar com um sono reparador, cuidar com não se entupindo de coisas que a gente não deve, né? E justamente a gente passa imediatamente para o lado emocional. A gente vê que uma coisa está completamente ligada à outra, porque no momento que você também está com suas emoções tranquilas e felizes, você consegue ter saúde, né? A saúde tem a ver com essas emoções. Alegria, amor, compaixão, equidade,
tudo isso é importante que a gente cultive essas virtudes para que a gente possa ter saúde e para que a gente possa viver em paz. E a gente cultivar uma mente com sabedoria. Significa que a gente não pode ter só conhecimento. O conhecimento é muito importante, mas a gente precisa também começar a colocar esse conhecimento em prática. Na parte da sociedade, a gente vê que tem um conforto essencial que faz com que a gente busque, não é, na parte do habitat e da economia, a gente ter um conforto, e é muito importante que você entenda que esse conforto essencial tem a ver com a simplicidade voluntária também. A gente buscar essa simplicidade na nossa vida, porque se todos nós buscarmos essa simplicidade e esse conforto essencial, a gente consegue repartir melhor os bens materiais. A gente vai ter uma vida social e política de cooperação e de sinergia. E vai ter uma cultura de solidariedade, de beleza, de verdade e de justiça. E a contrapartida da natureza é: a gente vai ter harmonia na parte material, vai ter uma vida de respeito a todas as formas de vida, não só ao reino humano, mas ao reino mineral, respeito ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal, e também na parte de informação e de programa da nossa mente, que é a parte do conhecimento e que tem a ver com a sabedoria que a gente falou na parte do indivíduo. E reparem que existem setinhas que ligam todas essas dimensões, porque elas não estão separadas. Está tudo interligado. A arte de viver em paz consigo mesmo tem a arte de viver em paz com os outros e a arte de viver em paz com a natureza. Segue. Aí a gente vê qual seria o processo da nossa consciência para a gente atingir essa roda da paz. Então, na parte individual, né, eu falei antes, né, que essa visão é uma visão holística. Holística é uma palavra que vem do grego, que significa totalidade. Então, essa visão holística é uma visão da totalidade. Você não vê as coisas de forma fragmentada, de forma separada. Você enxerga a vida como uma totalidade. Então, é muito importante que na parte do indivíduo você consiga uma paz consigo mesmo, uma ecologia pessoal e uma consciência pessoal. Né? Na parte da sociedade, você consiga uma consciência social que vai levar a uma ecologia social e a paz com os outros, que é a sociedade, a paz nas nossas relações sociais. E na natureza, a gente busca uma consciência ambiental, uma ecologia ambiental e uma relação de paz com a natureza. Então, a gente precisa ver que existe esse mapa, existe esse processo, agora que a gente está muito longe ainda de alcançar. É uma coisa que a gente precisa divulgar muito, cada vez mais, que a unidade da vida é um dos princípios mais importantes que para trazer a paz para o nosso mundo, né? É a gente ter essa consciência, que a unidade da vida, a não fragmentação, a gente tem uma mente não fragmentada, é a coisa mais importante que se tem a fazer para a gente ter a arte de viver em paz. Próximo. Vamos agora ver um pouquinho da ecologia pessoal. Pode passar. Que é a arte de viver em paz consigo mesmo, né? Então, a gente tirou a parte da sociedade e a parte da natureza para a gente focar mais só nessa parte do indivíduo. Então, a roda da destruição, trazendo novamente para a gente entender melhor
Quando está na dimensão do corpo, a roda da destruição traz fome, carências alimentares, tensões de toda sorte, respiração inadequada, que acarreta doenças, acarreta problemas sérios de estresse, né? E que faz com que a gente fique realmente sem saúde. E isso vai afetar também as nossas emoções, que vai trazer emoções negativas para a nossa vida. Emoções como o apego, como a raiva, como o ciúme, o orgulho, o medo, a depressão, todas essas emoções negativas que a gente conhece muito bem e que a gente sabe que faz tanto mal para todos nós. E na mente, a fantasia da separatividade, que traz a fragmentação e que traz uma visão reducionista. Essa visão reducionista é que traz a roda da destruição, faz com que ela fique cada vez mais forte na nossa sociedade e, consequentemente, também na natureza. Próximo. A gente trabalha três sentimentos que a gente é muito importante para que a gente possa superar essa fantasia da separatividade. Primeiro, é a gente entender que o apego ele é uma emoção altamente negativa e reforça essa fantasia da separatividade. Então, quando você tem apego a qualquer coisa que seja, tanto aos bens materiais quanto a pessoas, não é um sentimento positivo, é um sentimento altamente negativo e que acarreta problemas seríssimos nas relações interpessoais. Então, a gente precisa toda vez se perguntar, será que eu estou me apegando demais a esse bem meu, material, a essa coisa que eu tenho, a essa pessoa? Sempre está se perguntando se você está criando esse sentimento de apego, porque esse sentimento de apego só vai levar a coisas ruins, não vai levar a nada positivo na nossa vida. Outro sentimento ruim que a gente deve evitar é a rejeição, porque quando a gente ou a gente se apega ou a gente rejeita. Um é a antítese do outro, né? A rejeição faz com que você também crie sentimentos negativos. Você rejeita aquela pessoa, você começa a achar ela antipática, começa a criar pensamentos negativos em relação a ela, e isso, além de ser ruim para a pessoa, porque você manda vibrações negativas para ela, você envenena a si próprio. Você está se envenenando com esses sentimentos, tanto o de apego quanto o de rejeição. E um outro sentimento que também cria a fantasia da separatividade é a indiferença. Então, encontrar o equilíbrio é que são elas, né, como a gente fala, e que é realmente um treino, é um treinamento, porque você não pode se apegar, você não pode rejeitar, quer dizer, não deve, né? E também não pode ser totalmente indiferente, você não pode ficar, não é? Também indiferente às coisas, indiferente às pessoas. Mas a gente precisa buscar, como o senhor Buda sempre nos falou, o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. A gente entender, olhar, ver que você está se apegando, porque não é negar, não é negar. Você tem de olhar, ver que você está se apegando, ou ver que você está rejeitando, ou ver que você está sendo indiferente, entender aquilo e fazer um autoexame. Aí é que vem a coisa do autoconhecimento. É você não negar os seus sentimentos negativos. Porque esses sentimentos negativos, eles aparecem o tempo todo na nossa vida.
Mas quando você está atenta, quando você está atento, você consegue, não é, identificar e consegue, de repente, ter um controle sobre eles. Que é isso que a gente, para isso que a gente estuda, para isso que a gente busca conhecimento, para isso que a gente busca entender o nosso processo de conscientização, para a gente poder controlar esses sentimentos negativos que geram, primeiro, os pensamentos negativos, que geram sentimentos negativos e que vão gerar, com certeza, ações negativas no nosso dia a dia. Próximo. Aqui, a gente está vendo o que a separatividade pode fazer nos 3 níveis, né? No nível da mente, no nível das emoções, e vai aparecer agora emoções, e no nível do corpo físico, né? Então, nós vamos ver como que isso acontece e que cria sofrimento, que cria estresse, que cria doenças. Então, esse sentimento de separação, ele gera, como eu já falei, né, apego, você se sente separado do todo, você não se sente fazendo parte. Isso é que é terrível. Aí você precisa se apegar de qualquer forma, porque você tem muito medo, não é? Ou você tem prazer, ou você tem medo. Todas as duas emoções, você precisa ficar com aquela luzinha acesa, porque elas podem gerar outros sentimentos que são também muito prejudiciais para a nossa saúde, né? Que a nível das emoções, a gente vê que o medo ele pode gerar orgulho, raiva e ciúme. Ele não gera somente o orgulho, mas também a raiva e também o ciúme, que são todos os 3 emoções altamente destrutivas e que vão quase sempre gerar estresse. E o estresse, como a gente já sabe, faz com que o nosso sistema imunológico fique completamente assim, sem defesa. E o nosso sistema imunológico ele é o responsável por nos defender de todas as doenças. Então, quando você fica estressado, seu sistema imunológico fica fraco e você fica vulnerável a ter toda sorte de doenças e também sofrimento. Aí você vai ver que gera um círculo vicioso, porque o sofrimento vai e vai de novo gerar o sentimento de separatividade. Aí você se sente mais separado ainda. Então, esse círculo vicioso volta para tudo novamente acontecer na sua vida. Aí volta o problema do apego, o problema do medo, orgulho, raiva, ciúme, estresse, doença, sofrimento. Aí a gente fica nesse círculo vicioso se a gente não se der conta de que a gente não pode entrar nesse sentimento de separatividade. A gente precisa entender que nós e a sociedade e a natureza somos uma coisa só. Homem, sociedade e natureza é uma única coisa. E quando a gente faz essa separação, vem todos esses problemas que a gente conhece e que assolam a nossa vida e trazem muita infelicidade e muito sofrimento para a nossa mente, para as nossas emoções e para o nosso corpo físico. Porque a nossa mente sofre muito e hoje em dia a gente sabe que as doenças mentais têm aumentado assim muito por conta de todo esse problema das pessoas estarem sem um significado na vida. A vida sem significado, ela traz desespero, ela traz desarmonia, ela traz tristeza, ela traz depressão. Então,
se a gente começa a se conscientizar que a partir do autoconhecimento, que a partir do conhecimento também, você vai conseguir entender o processo da vida e entender o que acontece com você, aí você vai poder se defender de todo esse mal que vem dos pensamentos negativos, que vem das emoções negativas e que vem do estresse, da doença e do sofrimento. Sair desse círculo vicioso. Próximo. Então, uma das coisas que Pierre sempre falava para a gente é que a paz começa no nosso corpo e que o nosso corpo não está separado da mente. A gente, inclusive, coloca corpo barra mente para a gente poder entender, né, que é uma unidade, que é uma coisa só. E aí, benefícios do relaxamento diário. Pode completar, Jorge? Então, é muito importante que a gente entenda que passar um dia tranquilo é tudo de bom na nossa vida para a gente poder realizar o que a gente precisa realizar. Vai estimular a nossa criatividade, vai ajudar na recuperação da nossa saúde e evitar doenças. Então, como seria esse relaxamento diário? Esse relaxamento diário, inclusive, vai ajudar a evitar aquela sonolência que a gente fica, às vezes, o dia inteiro sonolento, sem ânimo para fazer as coisas. Se você faz um pequeno relaxamento quando você acorda, de 10 minutos, você vai ajudar a diminuir a tensão, a diminuir o estresse, né? Você se prepara para fazer a sua meditação, você vai melhorar a qualidade do seu sono se você fizer o relaxamento à noite. Você pode fazer ou quando acorda ou à noite antes de dormir, porque aí você tem dois benefícios diferentes. Um vai lhe ajudar a você conseguir entrar muito melhor na sua meditação diária, porque vai diminuir a tensão e diminui também o estresse. E vai melhorar a qualidade do sono se você fizer à noite, antes de você dormir. E vai também acessar os seus sonhos de uma forma muito melhor. Inclusive, você vai poder relembrar dos seus sonhos. Porque os sonhos, como a gente já viu com o nosso querido irmão Marcos Queiroz, os nossos sonhos, eles são, assim, símbolos importantíssimos para a gente entender a nossa vida diária e o nosso crescimento como pessoa, né? Então, quando você faz um relaxamento antes de você dormir, melhora a qualidade do sono e ajuda você a acessar os sonhos. E, consequentemente, vai despertar a paz interior, que é o que a gente mais deseja, né? Ter essa tranquilidade, ter essa paz interna. O relaxamento que a gente ensina na Unipaz, ele é facílimo. Eu vou só dizer a vocês, porque a gente não pode fazer aqui agora, mas é muito importante que a gente se deite com os braços ao longo do corpo, as pernas separadas também ao longo, com um travesseirinho apoiado no pescoço, para você não ficar com nenhuma dor na coluna cervical. E para você relaxar, antes você vai tensionar o corpo. Então, você vai pegar e vai fazer o seguinte, você vai se enrijecer todo, corpo inteiro, mãos, braços, pernas, tudo, enche de ar os pulmões, tensiona e solta. Aí você vai ver que quando você soltar, você relaxa profundamente. Você vai fazer isso 3 vezes. Inspira, com o pulmão cheio, você tensiona e depois fica um pouco e solta. Faz isso 3 vezes. Depois que você fizer isso 3 vezes, você já está com meio caminho andado, você já vai estar bastante relaxado. E aí você vai fazer um percurso
começando com o seu pé direito e vai subindo. Primeiro você vai pensar, polegar, dedão do pé, polegar não, polegar é só da mão, né? Dedão do pé direito, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo, quinto dedo. Por que você vai fazer isso? Você está levando a consciência para o seu pé. E dizem que na hora que você leva a consciência para um determinado lugar do corpo, você está levando a energia para lá e levando também todos os benefícios. Então, você vai fazer partes por partes do seu corpo. Eu não consigo fazer até o fim, eu durmo antes, porque o relaxamento é tão profundo que a gente, na maioria das vezes, a gente dorme antes. Então, você começa com o pé direito, aí vai com os 5 dedos, depois peito do pé, sola do pé, calcanhar, perna, joelho, coxa, e aí você para na coxa. Vai para a perna esquerda, todos os dedos do pé, do pé esquerdo, planta do pé, peito do pé, calcanhar, perna, joelho e coxa. Aí você vai trazendo a consciência, né? Depois você vai abdômen, aí você vai glúteos, as costas, você vai lombar, dorsal e cervical. Aí, quando você terminar as costas, você vem para frente, para o tórax. Aí você pensa, traz a consciência para o seu tórax, respira e relaxa. Aí vem para os ombros, vem para todas as partes do corpo. Aí você vai para os braços, faz a mesma coisa com os dedinhos da mão, vai subindo, né? Mão, dorso da mão, planta da mão, braço, antebraço, e aí vai para o outro braço, braço esquerdo. Eu não consigo chegar até o final. Quem sabe vocês consigam. Eu sempre durmo antes, porque é um relaxamento maravilhoso. E se vocês tiverem assim a vontade de ter um momento assim muito gostoso durante o dia e tiver cansado, faça esse relaxamento que você vai ver como o astral muda completamente. Tanto fazer de manhã cedo, como no final do dia, ou então no meio do dia, quando você tiver um tempinho em casa, você faz, que você fica muito mais esperto para realizar suas tarefas diárias. Pode passar. Sim, aqui ele está mostrando, não é, situações onde a gente tem uma comida saudável, com frutas, verduras, legumes, fazer exercício físico, que é também muito importante para você ter saúde, além do relaxamento, você cuidar dessas coisas, dessas dimensões que são muito importantes. Próximo. Ô, Jorge, eu acho que esse daí já é do próximo. Suba um aí para eu ver. Suba uma, por favor. A paz no coração, acho que já é com as emoções. Acho que não, viu? É, dá para a gente fazer. São 5 horas. Dá para a gente fazer a paz no coração agora. Então, é isso. A paz no coração, ela faz com que a gente pense muito nessas emoções destrutivas que tiram a paz do nosso coração, né? Elas prejudicam a gente e a todas as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, como é que a gente vai lidar com essas emoções destrutivas para a gente ter paz no nosso coração? Porque o nosso coração é um órgão físico e a gente precisa dessa paz interior para a gente conseguir ter saúde, né? Então,
Quais são as formas para a gente lidar com essas emoções destrutivas? A gente liberar. Como é que a gente libera? A gente libera não reprimindo as emoções, porque a gente tem condição de internalizar, verificar aquela emoção negativa que você está tendo e buscar um controle sobre aquela emoção. Eu tive uma vez um seminário com uma lama tibetana, a Lama Tserin, que ela ensinava a gente trabalhar com essas emoções destrutivas, dizendo que é muito importante você, um exemplo, você é tomado pela raiva, você se acalma, sente que está com raiva, entende que aquela emoção chegou e você controla ela através da consciência. No momento que você entende que está com raiva e aceita, o importante é a aceitação. Aí você libera. Imediatamente a raiva passa, como por milagre. A raiva ou qualquer outro sentimento negativo, como o ciúme, como o orgulho, o medo também, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir se livrar do medo, mas a gente vai aprender a conviver com o medo, aprender a conviver com essas emoções, porque essas emoções são humanas, elas estão aí, elas acontecem o tempo inteiro, mas o importante é a gente aprender a lidar com elas de uma forma construtiva e não de uma forma deixar que elas ajam de uma forma destrutiva na nossa mente, nas nossas emoções e no nosso corpo físico. E aí, se a gente consegue fazer isso, a gente consegue deixar passar essa emoção destrutiva. Continue, Jorge. Mais um, próximo. E aí, então, a gente vê, né, que uma mente não fragmentada é uma mente que se reintegra com a natureza, é uma mente que busca fazer meditação todos os dias. E a meditação que eu aprendi é uma meditação que não é uma meditação dirigida, é uma meditação que eu acho maravilhosa e que é você sentar na calma, é você buscar respirar e buscar a calma dentro de você, buscar essa paz interior, respirar essa paz, respirar como é que eu poderia dizer? Esse silêncio interno, buscar um silêncio interior, que é muito importante, porque no momento que você busca essa calma, busca essa paz, busca esse silêncio, tem muita gente que diz, eu não consigo. Mas é importante o seguinte, você não vai querer tirar os pensamentos da sua mente imediatamente, porque você não vai conseguir. O que você faz, a importância dessa meditação na calma, é você deixar passar. Você deixa o pensamento passar e não alimenta ele, porque o importante para a gente conseguir fazer essa meditação é não deixar o pensamento se enraizar e você ir tecendo conceituação sobre aquele pensamento. Não, o pensamento vem e você deixa passar. Deixa passar. E vê se você consegue ficar no espaço vazio entre um pensamento e o outro pensamento. Essa meditação, ela é fantástica. Depois de um certo tempo, você já consegue ficar, estou tossindo, ficar mais tempo entre um pensamento e outro. E buscar ficar nessa calma interior. Próximo, Jorge. Beba um pouco de água. Vou beber um pouquinho de água e volto.
Bem, e com tudo isso, né, a gente alcança uma paz de espírito, né, que são os valores universais e o sonho de um mundo melhor que todos nós temos, né? Veja o próximo aí, Jorge, que eu acho que encerra a parte da paz individual, encerra aqui. Veja aí o próximo qual é. Ah, encerra aqui agora. Aí está a roda da paz, que é o que a gente deseja para um mundo melhor e para a gente ter essa paz de espírito que a gente tanto almeja, né? A gente ter um corpo saudável, com saúde, ter emoções, né? Emoções positivas, como amor, alegria, compaixão, equidade, e uma mente com sabedoria, que é uma mente compassiva, que é uma mente amorosa, que é uma mente alegre, né? E que a gente possa colocar isso no nosso dia a dia. Veja se essa é a última. É. Aí já vamos para a ecologia social. Jorge, eu queria que você voltasse lá para cima, para aquele onde tem passado, presente e futuro. É bem lá em cima. São páginas que estão em branco. Aí, passado, presente e futuro. Bem, agora a gente tem um tempinho e eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria pedir a participação de vocês aqui na minha apresentação. Eu queria que vocês pensassem em palavras-chave. Peguem uma caneta e um papel e pensem em palavras-chave que para você representa a paz no passado da humanidade. E escreva algumas palavras que você acha que representa o passado da humanidade em relação à paz. Eu vou dar um tempinho e depois a gente passa para a próxima tarefa. Gostaria que todo mundo fizesse, porque depois a gente vai compartilhar o que cada um sentiu, o que cada um escreveu. Como é para você esse passado da humanidade? Existia paz? Era melhor? Era pior? Como é o passado da humanidade em relação à paz? Você pode botar só uma palavra, pode botar várias, pode botar uma frase, alguma coisa que você queira. Quando vocês terminarem, me digam. Está todo mundo com o microfone aberto, não está? Fernando está com o microfone fechado. Marcos Queiroz com o microfone fechado. Paulo Câncio com o microfone fechado. Até agora. Eu estou com o microfone aberto e vou me aventurar a dizer o meu pensamento. Quando você falou no passado, e dentro dessa questão da paz, eu me lembrei daquilo que Jesus Cristo sempre pregou: amai ao próximo como a ti mesmo. Esse foi o meu pensamento naquele momento. Você acha que essa frase de Jesus representa o passado da humanidade? Não, eu digo que no passado Jesus Cristo se preocupava com essa questão do ser humano
e propôs essa questão básica: amar o próximo como a ti mesmo. Porque com isso estaríamos trazendo o equilíbrio para o mundo. Entendi. Ótimo. Próximo. Quem gostaria de Aline. falar? Aline, Sim. posso falar? Pode? Eu pensei aqui nos filósofos clássicos do passado, tipo Platão, Aristóteles, Sócrates, né, e tantos outros, né, que nos trouxeram na cultura grega, né, nos trouxeram tanta sabedoria. Claro que outros também, em outras culturas, egípcia, né, indiana. Então, esses, como Sri Aurobindo e tantos outros, Mahatma Gandhi, eles trouxeram realmente essa possibilidade de a gente viver a paz, embora um passado que talvez fosse até mais, não sei, não me arriscaria a dizer mais, ou me arrisco a dizer mais conturbado do que o atual, né? Porque hoje nós temos condições, né, materiais bem mais apropriadas, né, de mais até preservação. E no passado não tínhamos, né? E esses sábios, né, da humanidade trouxeram todos esses ensinamentos e vivenciaram essa paz, né, interior e que proporcionava a paz exterior também. Ótimo, Jorge. Obrigado. Quem mais? E aí, pessoal, tudo bem? Marco. Desculpem o atraso, mas eu consegui pegar aí boa parte do comecinho. Então, eu não fui tão longe assim, não, porque na época da Grécia Antiga eu não era nascido ainda, entendeu? Mas eu pensei assim, as palavras que me vieram foi inocência, né? A paz pela inocência, no caso, né? A falta de consciência ainda, simplicidade, a religiosidade, porque se atribuía à religião e os conceitos, os códigos morais como uma forma de buscar essa paz, e a imaturidade, porque eu entendi um pouco assim que, à medida que a gente vai amadurecendo, algumas coisas que a gente não se sentia culpado não deixavam a gente em paz, e depois a gente vai percebendo que o mal que a gente faz, até comendo carne e matando animal e fazendo um monte de coisa, isso vai tirando a paz. Isso um pouco até também do que acontece. Isso até é uma coisa que o budismo prega bastante, porque antes de você meditar, você precisa trabalhar essa questão, né, de você entrar em compaixão com o outro, porque essa compaixão com o outro vai fazer você, de certa forma, também interagir mais com ele e não ficar tão distante das realidades que estão à nossa volta. Então, pensei mais por esse lado, assim, entendeu? Certo. Paulo, quer Eu acho falar, que Paulo? o passado ele tinha uma menor capacidade para ferir, para destruir. Hoje em dia acontecem atrocidades. Naquele tempo, a guerra era com espada, era com lança. Então, se hoje, às vezes, o poder de destruição é maior, não é que as pessoas estejam piores, que as pessoas não tinham aqueles recursos. Por isso era menor. Mas, no entanto, você tem uma coisa, uma escravidão era vista como uma coisa natural, que hoje já não é. Então, eu acho que seja um pouco melhor em termos de consciência humana. Agora, tem os efeitos exteriores é pior, porque o poder tecnológico aumentou, né? E você representa isso com alguma palavra, esse passado? Marcos deu algumas palavras. Você gostaria de dizer alguma palavra que representasse esse passado da humanidade? Sintetizar em uma palavra, eu sou sintético, mas Não, se você não pensou, tudo bem, não tem problema. Fernando, você quer falar, Fernando? Oi, Aline. Bom, eu estava ouvindo aqui, né, atentamente a fala de todos, a sua palestra, e, assim, eu tentei colocar assim, minha mente aberta e tentar contribuir, né, com uma reflexão, e o pensamento recorrente que me veio é que a infância,
né? Então, da mesma forma que nós tivemos uma infância, a humanidade teve, né, a sua infância e todas as características, né, intrínsecas a esse período, aquilo que ela carrega. Então, juntando um pouco aí do que já foi dito, para a gente tentar fazer uma ligação, né, uma cadeia de pensamento, de fato, na infância nós somos, né, mais frágeis, a capacidade de ferir é menor, nós somos mais ingênuos, inocentes, melhor dizendo, e de certa forma isso nos coloca em linha de ação e de interesse com a própria natureza, né? Porque a criança ela está entregue à natureza. Mas à medida que a humanidade foi se desenvolvendo nesse passado imemorial, né, remoto, ela foi adquirindo conhecimento, força, um certo grau de maturidade em alguns aspectos, nos trazendo a esse momento atual, né? E da mesma forma que um indivíduo jovem ele é dotado de força, de sonhos, né? De pretensões, mas ele também é intempestivo, né? Apesar de eu ter falado em maturidade, mas essa maturidade ela não é completa. Então, de certa forma, somos imaturos. Então, causamos conflitos desnecessários, prejudicamos nossa saúde, agimos com imprudência. Então, nós acabamos, por conta desse estágio ainda incipiente, né, de moralidade, de consciência, a gente acaba criando problemas, né, para nós, para o ambiente e para os outros, como você chamou a atenção na ótima exposição que você fez. Então, eu vejo no passado a nossa infância e a infância da humanidade assim de forma análoga, e no presente eu vejo um certo grau de maturidade ao lado de uma imaturidade. Então, quando a gente fala em amadurecimento, é bem relativo. Então, nós estamos no estágio em que a gente tem uma certa força, um certo conhecimento, mas nós ainda estamos lutando, né, pelo autocontrole e pela sabedoria. Então, o nosso presente ainda não é o nosso ponto de chegada. Ainda não chegamos à sabedoria típica, né, do idoso, né, da senilidade, daquele indivíduo que tem uma idade mais avançada. Eu acho que nós somos ainda o jovem cheio de energia, mas birrento. Ótimo, Fernando. Adolescente, não é, Fernando? Seria adolescência? Talvez, Jorge. Aborrecência. Fernando, ele já falou do presente, mas vocês não ainda faltou, né? Vocês não falaram sobre o presente. Então, eu gostaria de ouvir o que é que você acha do nosso presente, Jorge, Marcos, Paulo e Afrânio. Olha, eu acho que o presente, até com esse exemplo e essa argumentação aí que Fernando colocou... Fernando, foi bem interessante, né? É isso. Eu acho que o presente mostra que a humanidade, apesar de já ter tantos avanços, ainda continua, né, num processo de aprendizado. Ainda estamos em formação, né? O ser humano é um ser em formação, né? Ele está, né, evoluindo. Não estamos, né, prontos ainda, né, Jorge? Ainda não há, exatamente. Não temos ainda, né, um ponto assim de dizer, não, chegamos ao ponto, porque a maturidade, né, ainda deixa a desejar, né, como a gente vê tantas atitudes, né, tantos... Você teria uma palavra? Você teria uma palavra? Eu diria mesmo, não sei se a adolescência poderia, né, representar isso, ou em formação, em crescimento, diria isso. Né? Obrigada, Jorge.
Bem, eu me arriscaria a dizer, Afrânio, diga. nesse presente, a minha palavra-chave seria oportunidade. Ou seja, temos essa condição de estarmos aqui e agora, encarnados e com a nossa autoconsciência. E isso nos dá a plenitude do nosso pensamento. Então, temos essa oportunidade, não podemos desperdiçá-la, porque esse processo provavelmente não é uma coisa tão fácil como parece ser, um automatismo como a gente sente a vida assim, como se viesse de um grande acaso. Isso, na verdade, é uma oportunidade rara que dispomos. Então, temos que nos fixar nessa oportunidade de estarmos encarnados e, ainda mais, gozando de todas as nossas potencialidades, seja do corpo físico, seja do nosso emocional ou do mental. Então, na verdade, nós somos privilegiados e temos que dar um bom destino para isso. Ou seja, isso é um privilégio que não podemos desperdiçar. Ótimo, gostei muito. Paulo, você quer falar, Paulo, ou Marcos, um dos dois? Eu acho que no presente a gente tem uma quantidade de estímulos muito grande. Aí, quanto mais estímulos, mais difícil a pessoa manter o equilíbrio, manter a paz individual. E a paz ecológica, a paz social, depende da individual. É muito estímulo e as pessoas, de modo geral, nós não estamos preparados para lidar com tanto estímulo. Aí dessa dificuldade, fica mais difícil de ter essa paz interna. A importância, então essa palavra fosse meditação, aquietamento, para poder lidar com esse excesso de estímulo. A palavra seria meditação? É. Aquietamento. Ótimo. E Marcos? Seu microfone está desligado, Marcos. Tá. Então, eu tinha focado mais na parte da inocência no passado, né? Justamente entendendo que no presente, né, que já estava adiantando de certa maneira, a conscientização seria o passo, né, para poder entender melhor o que se passa hoje e assim, até a gente vivia até em paz com algumas coisas e hoje nem tanto, por entender melhor, né? Mas também a gente tem poderes nas mãos que não tínhamos anteriormente. Eu acho que se conhece mais técnicas para buscar isso e sabe-se caminhos, né, mais profundos, mais esmiuçados pela ciência e também pela própria experimentação. E aí eu digo que a gente viveu agora uma experiência muito grande que mostra claramente, para mim, né, ao meu ver, que nós, seres humanos, precisamos exercitar muito a empatia. Ao mesmo tempo que a empatia ajuda a gente a nos tornarmos um com o outro, e aí, da mesma forma que quando a gente vive algo que não é muito pacificador, algo que não é muito considerado uma paz para a gente encontra os meios para sanar essa situação, como a ansiedade, depressão, essas coisas, cada um busca o seu meio, que pode ser com ajuda ou sem ajuda. Quando a gente tem uma empatia verdadeira, a gente junta com o outro e faz junto com o outro essa busca. E talvez essa busca possa ser maior ainda, porque ela não precisa ser nem racional e não precisa nem ser com contato. Pode ser através de grandes orações, através de grandes uniões, de momentos de vibração e de energias, etc., sobre o planeta, como está acontecendo agora. A gente passou por um momento de busca de empatia, que era pelas mortes que estavam acontecendo e pela situação que nós estamos vivendo ainda na pandemia, e estamos agora também com uma guerra que está exigindo que o mundo também se una por outros caminhos, por outras vias. Então, eu entendo que conscientização, empatia e talvez uma outra palavra que seja ainda mais forte diante de tudo isso que o momento está precisando é fé e esperança, né? Que eu acho que são as duas coisas que ajudam a gente digamos assim, o grande objetivo da gente que sanaria a nossa paz não foi alcançado, acho que a fé e a esperança é o que nos resta
e que faz com que a gente pense nesse futuro que seria o passo seguinte, né? Marcos, você está se antecipando a nosso próximo slide, que é justamente sobre o futuro. Bote aí, Jorge. Então, pronto, eu já estou falando, fé e esperança é o do futuro. Você já continua falando. Eu justamente ia pedir a vocês agora que vocês dissessem qual é o futuro que vocês desejam para a humanidade em relação à paz. Pode continuar, Marcos. Você estava com a palavra. Mas eu vou deixar o pessoal falando aí enquanto eu penso. Tá bom. Quem Aline, quer então? Aline, olha, para mim, eu resumiria, já que você quer que diga uma palavra, autoconhecimento. Eu acho que o futuro, com esse autoconhecimento que já está se buscando, né, embora ainda uma minoria buscando na humanidade esse autoconhecimento, saber, né, quem somos nós de verdade, e que no futuro, com esse autoconhecimento, então, se chegará a esse estado de paz interior e que vai desencadear a paz, né, social, né, a paz coletiva. Eu acho que o autoconhecimento, para mim, é assim uma chave, né? Assim como alguns dos irmãos aí falou na meditação, nesse presente, né? Eu acho que no futuro a humanidade, se conhecendo melhor, ela poderá realmente chegar a essa paz. Eu acho que eu tinha pensado em amadurecimento, que é bem parecido com o que o Jorge falou. Agora, eu posso pensar nesse amadurecimento levando a outra palavra, que é o altruísmo. As pessoas ficam buscando essa ambição, esse querer mais. O do mundo de hoje é o querer mais, é aquela avidez de querer mais umas coisas. No entanto, já é provado cientificamente de que aquela área do cérebro, que é uma área de prazer, de êxtase, quando se ajuda as pessoas, mas sem interesse de coração, essa área é ativada. Quer dizer, a felicidade ela vem realmente do altruísmo. Então, seria amadurecimento levando ao altruísmo. Obrigado, Paulo. Muito legal. Você falou altruísmo e qual foi a outra? Amadurecimento. Amadurecimento, isso. Eu estou tomando nota. Da minha parte, eu diria, baseado no exemplo do próprio Beija-Flor, que o futuro é agora mesmo. Ou seja, temos que tomar as decisões acertadas para que esse futuro seja promissor. O Beija-Flor, no caso, ele não acreditava que fosse apagar o fogo, mas ele tinha a consciência de que devia praticar a ação necessária. Então, mesmo que saibamos que a nossa ação seja restrita ao nosso universo de realizações, mesmo assim, nós devemos praticar a ação correta. Então, eu diria que a nossa preocupação seria com a ação correta. Ação correta, então, seria a sua palavra, né? Perfeito. Fernando, Marcos. Oi, Aline. Eu, seguindo, né, aquela linha de raciocínio, e até parecido com o que Paulo também falou, né? Eu situaria nesse futuro, acho que eu resumiria esse futuro em maturidade mesmo, uma maturidade mais plena, onde o homem, dada a sua experiência, né, através pelos os registros históricos e pela sua própria vivência, sabendo que o mal leva a sofrimento e que o amor e a compaixão é o caminho para a felicidade, para a realização, eu acredito que a maturidade seja uma palavra que resume bem esse status, né, que o homem deve alcançar um dia, tanto individualmente quanto coletivamente, e a partir daí a gente cria naturalmente um mundo melhor, a partir dessa experiência, dessas vivências, calejado pelo tempo, né, e a par das informações que nós precisamos, né, adquirir. Agora,
é claro que isso casa com tudo que foi dito, né? Com o que o nosso irmão Jorge falou a respeito do autoconhecimento, o nosso irmão Marcos, Paulo, enfim, Afrânio. Eu acho que isso, a maturidade é mais uma palavra aí que vem, talvez, apoiar o que já foi dito. Obrigado, Fernanda. Falta Marcos só. Então, eu já tinha até iniciado a falar um pouco com as duas palavras fé e esperança, mas eu ainda tenho mais duas palavras, que seria assim, porque se a gente fala em fé e esperança, teria que ter fé e esperança em quê, né? De acontecer o quê? De o que acontecer para o futuro. E aí, justamente, é que eu entendo que o que a gente precisa almejar é aquela união, né? Se a gente está na separatividade, a gente precisa buscar essa união. Então, união seria para minha primeira palavra. Aliás, são duas palavras. União é essa, né, que eu vejo que seria uma coisa que já ajudaria, né, a gente entender melhor o outro, a não ter, a saber perceber melhor as diferenças, né? Então, essas diferenças que às vezes não são bem compreendidas e geram tanta guerra, tanta discussão, e que a gente não conseguiu isso ainda, e se a gente conseguisse, talvez seja a grande chave para poder alcançar essa paz, né? Essa união através do entendimento, da compreensão das diferenças. Aí, aqui vem a outra palavra, que é aceitação. Então, assim, essa aceitação no sentido de compreensão, né? Seria a possibilidade de a gente ver que o outro tem opiniões diferentes, essas opiniões em qualquer esfera, em qualquer área, elas são opiniões diferentes e podem conviver muito bem, né? E que precisam conviver muito bem, as opiniões diferentes, para que o mundo possa viver nessa paz, entendeu? Basicamente isso. Interessante, Marcos. Eu havia pensado em unidade, mas assim, como a gente tenta resumir numa palavra, né? Mas eu havia pensado em unidade e você falou em união, acho que tudo a ver. Isso. Eu acho que a gente conseguiu um resultado muito interessante. Eu vou ler todas as palavras que vocês falaram, que vai resumir todo o nosso a nossa tarde de hoje, né? Então foi autoconhecimento, amadurecimento, altruísmo, amor, compaixão, esperança, união, aceitação e ação correta. Eu acho que a gente conseguiu, assim, colocar um futuro com muita esperança, com muito amor, com muita compaixão. E eu espero que a gente consiga um dia chegar lá. E a gente fica se perguntando assim, se a humanidade deseja tudo isso, por que é tão difícil a gente conseguir chegar lá? Essa é a pergunta que eu deixo para cada um de vocês. Por que alcançar essa paz, essa união, esse amor, essa compaixão, esse autoconhecimento é tão difícil, né? Para a gente pensar, para a gente amadurecer dentro da gente e ser uma pessoa melhor a cada dia, que é a coisa mais importante, né? Ontem meu genro me perguntou qual era o meu Igekai, porque existe uma história que no Japão as pessoas idosas elas vivem 100, cento e tantos anos e perguntaram por que eles conseguem uma longevidade tão grande com tanta saúde, né? E aí descobriram que não é só por causa da alimentação, por causa da vida saudável, mas é porque eles têm um Igekai. O Igekai é o seguinte, eles têm um significado para acordar todo dia de manhã e se levantar da cama com vontade de viver. Isso é que é uma das coisas mais importantes, né? E aí, meu genro, eu conversando com ele, ele me perguntou qual era o meu Igekai. Eu digo, olha, o meu Igekai é
querer ser uma pessoa melhor a cada dia e buscar esse trabalho, né? Porque eu acho que nós nascemos um diamante bruto e a gente vai sendo lapidado pela vida, né? Então, é isso que eu quero, é me tornar uma pessoa melhor a cada dia, simples assim. Então, a gente precisa cada um buscar o seu Ikigai. Por que que você acorda todo dia de manhã, hein, Jorge? Por que será? A Ikigai, Ikigai, né? Ikigai, é Ikigai. Isso, Marcos. Marcos tem os livros, olha. Gente, é muito lindo isso, né? Ainda temos 20 minutos, né? A gente poderia cada um dizer por que que acorda de manhã cedo, o que é que faz, o que é que te move, o que é que faz você levantar de manhã. Quem quer falar primeiro? Porque tem que ir trabalhar, né? Sim, mas você trabalha numa coisa que você ama, né, Marcos? Que é a Com certeza. arquitetura. Então, Com esse seu certeza. sorriso de felicidade, apesar de tanto trabalho que você tem, mas você acorda disposto, né? Com certeza. Com Foi vontade de brincadeira. levantar. Porque o pior de tudo é a pessoa ficar na cama sem vontade de levantar, porque não tem por que levantar, né? Porque cada coisa que a gente faz em um dia é seguindo uma meta que é alguns passos à frente, né? Então, esse propósito que você falou é o que nos mobiliza na vida inteira, né? E às vezes, sem a gente perceber, a gente inconscientemente tem esses propósitos. A vida nos proporciona isso. A gente ter uma meta. Às vezes, a meta é muito simples, é até viver em paz. Isso já é muito. E eu acho que construir essa paz é algo tão grandioso que possibilita várias microações que vão acontecer a cada instante do dia a dia da pessoa para que isso seja Em todas alcançado. aquelas dimensões, né? Isso. Quem mais? Oi, Aline, eu diria que... Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Oh, estamos ouvindo. Eu diria que entender, compreender e até tentar decifrar o que eu considero como um enigma é a própria vida, né? Com tanto significado, né? Compreender isso, para mim, é uma coisa que me move todos os dias, acordar, querer viver, estar aqui, para entender o porquê, né? Por que estou aqui, quem sou, né? Quem somos, né? É isso, para onde estamos indo, né? O porquê de tudo isso. Eu acho que é uma grande motivação, pelo menos para mim, tem esse efeito, né? E eu todos os dias levanto feliz, né? Tento seguir as minhas, né, práticas de meditação, né, né, de autoconhecimento, né? Tentando trabalhar esse autoconhecimento. Quem mais quer falar? Olha, eu sou uma pessoa, eu não gosto de ficar deitado na cama. Eu gosto de acordar, gosto de levantar logo. Ou que seja para ir trabalhar, para meditar, para fazer exercício, aí eu posso aproveitar disso, posso fazer aquilo outro, é o querer fazer, o querer realizar. É o que te move. É o que te move, Paulo? Sim. Querer fazer, querer realizar. É. Que bom. E eu sempre me acostumei a acordar muito cedo, porque eu morei na roça. E na roça a gente acorda cedo para dar comida às galinhas, aos porcos, fazer aqueles serviços básicos da subsistência na roça, sabe? E, com isso, eu adquiri esse hábito de acordar muito cedo. E, na vida adulta, eu gostava de acordar muito cedo para correr, para andar. Eu morei muito ali perto da praia de Itapuã. Eu aproveitava para acordar 4h30 da manhã para ir correr na praia. Quer dizer, então eu gosto disso. Mas, atualmente, como eu não estou correndo mais nessa idade, agora eu gosto de acordar cedo para ver as árvores e ver o sol, principalmente. Toda vez que eu me deparo assim com um dia de sol, eu fico pensando
na galáxia inteira, no universo inteiro, quantos bilhões de sóis estão nascendo pelo universo. Eu gosto de pensar nisso, porque quando eu era criança, eu tinha um pensamento que era constante, que era se haveria limitação para o espaço. E eu não conseguia, eu me esforçava muito para ver um limite para o espaço e não conseguia. E continuo sem conseguir. Então, eu sei que o espaço é infinito, principalmente depois que eu vi a senhora Blavatsky falar que realmente a grande chave é justamente esse espaço ilimitado. Eu cada vez me convenço disso. Então, é maravilhoso a gente saber que estamos num universo verdadeiramente eterno e infinito. Eu gosto de me inebriar com esse pensamento. Maravilha. Gente, faltou Fernando, não foi? Fernando, você não falou. O que é que te move, Fernando? O que é que faz você levantar todo dia de manhã? Aline, olha, assim, se me permite, eu tive pensando sobre como resumir minha fala anterior, né? Eu acho que no passado era a nossa infância, o presente é a nossa juventude e o futuro será a nossa maturidade. Mas, atualmente, o que me faz levantar é o horário para levar meus filhos na escola. É exatamente isso. E a gatinha também, que é 4:30 da manhã, 4 horas, ela sobe na cama para pedir ração. É verdade isso, exatamente isso. Mas é algo, digamos assim, imediato, né? É uma, pode parecer algo comezinho, né? Digamos assim, prosaico, mas na verdade é, meu yoga, né? Minha meditação é essa, dirigir de manhã cedo. Olha, eu acho que é muito rico a gente poder trocar ideias, né? Eu falei com o Jorge, eu disse, Jorge, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero conversar com as pessoas que estiverem lá na nossa apresentação, porque eu acho que é muito importante. Nós somos um grupo de estudo, né? Então é muito bom a gente ouvir o que o outro pensa, né? Não só sobre um tema que ele está apresentando, mas como é que ele sente na sua vida pessoal. Então, como a gente ia tratar justamente da paz consigo mesmo, a arte de viver em paz consigo mesmo, eu achei que seria super interessante ouvir cada um de vocês e achei que foi muito rico. Eu agradeço muito, fiquei muito feliz, tá, de poder participar, de estar aqui com vocês atualmente. Está sendo muito bom para mim e é isso. Você quer que eu faça a finalização, Jorge, ou você faz? Não, Por favor, Aline, por favor. anunciar. Nós vamos... um Então, momento, Viane. Nós vamos fazer... anunciar, então, a programação. Ah, tá. Depois eu faço, então. Nós teremos para o próximo... teremos o recesso da Semana Santa na próxima semana. E no próximo dia 23, teremos, então, com o nosso irmão Marcos Queiroz, o segredo dos mestres e o mundo quântico. Então, todos estão convidados e convidados a convidar outras pessoas. Bom, antes de terminar, eu queria agradecer o trabalho da nossa irmã Aline, assim, que trouxe uma proposta assim, muito abrangente. Realmente, todos nós ansiamos pela paz e o mundo realmente necessita de paz. Mas, com o exemplo daquele beija-flor ali, nós temos, cada um de nós, nos convencermos da nossa parte a cumprir nesse nosso programa aqui para o mundo. Então, foi muito gratificante o trabalho da nossa irmã e realmente foi uma proposta muito abrangente. Agradecemos penhoradamente o seu trabalho e a sua pesquisa. E também as suas vivências, como ela bem demonstrou. Então,
Está livre aí a nossa irmã, caso não tenha mais algum irmão que queira fazer alguma, acrescentar algo. Então, vamos fazer a nossa harmonização final, sentar com a coluna ereta, ficar em silêncio. Ficar consciente da nossa respiração. A cada inspiração, vamos imaginar a palavra paz e vamos inspirar a palavra paz. A cada inspiração, vamos deixar essa palavra espalhar pelo nosso corpo. Acalmando os nossos batimentos cardíacos. Acalmando os nossos pensamentos. No ponto de luz na mente de Deus, que aflua luz às mentes dos homens. Que a luz desça sobre a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens. Que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se feche a porta onde reside o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na terra. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na terra. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na terra. Obrigada a todos.